E aí, pessoal, bora embarcar numa aventura incrível. Uma jornada que acontece todo santo dia, bem debaixo do nosso nariz e a gente nem se dá conta. Nós vamos seguir uma gotinha d'água para descobrir todos os segredos dela. Preparados para mergulhar nessa história? Olha, pensem um pouquinho comigo. A gente vê uma poça de água na rua depois da chuva, aí vem o sol e, de repente, ela some. Mágica? Que nada! É ciência e é o comecinho da nossa aventura de hoje. Essas perguntas simples, na verdade, abrem a porta para uma das viagens mais fantásticas do nosso planeta. E a grande estrela da nossa história é ela. Uma gotinha de água. Pequenininha, mas super poderosa. A gente vai seguir essa gotinha numa viagem espetacular, saindo aqui da Terra, subindo lá para o céu e depois voltando. Então bora acompanhar essa aventura? Essa viagem toda tem um nome oficial, tá? É o ciclo da água. Para ficar fácil de entender, imaginem um carrossel gigante, um brinquedo que nunca para de girar. A nossa gotinha está prestes a entrar nesse carrossel e vai se transformar um monte de vezes durante o passeio. Bom, vamos para a primeira etapa, a subida. É aqui que a nossa gotinha ganha superpoderes para poder voar. É tipo uma grande fuga da superfície da Terra, direto para as alturas. Que quem dá esse empurrãozinho, esse superpoder, é o nosso amigo Sol. O calor dele age como um raio de energia que esquenta a nossa gotinha, deixa ela super leve e, pronto, ela se transforma em vapor e começa a flutuar, subindo, subindo, subindo. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Sabe a roupa molhada que a gente pendura no varal? O sol faz a água dela voar. A mesmíssima coisa acontece com aquela poça d'água que some da calçada. Isso aí é a evaporação em ação. E olha que legal, a nossa gotinha não sobe sozinha nessa aventura. As plantas e as árvores também dão uma força. Elas liberam vapor de água pelas folhas, num processo que a gente chama de transpiração. É como se elas estivessem respirando e mandando mais gotinhas amigas para essa viagem no céu. Beleza, então a nossa gotinha e as amigas delas subiram. Mas e aí? Para onde elas vão? Elas vão para uma verdadeira festa lá no céu, onde vão se encontrar e formar uma coisa que a gente vê quase todo dia: as nuvens. Porque lá em cima o clima é bem diferente daqui de baixo. É muito, mas muito frio. E por causa desse frio todo, as gotinhas de vapor começam a se juntar, a se agrupar, como se estivessem procurando um abraço quentinho. E adivinhe o que esses grupos gigantes formam? Exato, as nuvens. E o mais legal é que essa festa nas alturas pode acontecer de duas formas. Se estiver só frio, o vapor d'água volta a ser gotinha líquida. Esse processo se chama condensação. Agora, e se lá em cima estiver congelante? Aí o que rola é a solidificação. O vapor pode virar direto um cristal de gelo ou um floco de neve, sem nem passar pela fase líquida. Demais, né? Mas, né, toda festa uma hora acaba. As nuvens vão ficando cada vez mais cheias, mais e mais pesadas, com tantas gotinhas juntas, até que chega uma hora que elas não aguentam mais segurar. É a hora de voltar para casa. Essa viagem de volta para a Terra tem um nome: precipitação. É o momento em que as gotinhas despencam do céu. E olha, elas podem voltar de vários jeitos diferentes. A nossa gotinha pode voltar como chuva, que é o jeito mais comum que a gente conhece. Mas se a festa lá em cima estava muito gelada, ela pode descer como um lindo floquinho de neve, ou até como bolinhas de gelo, que a gente chama de granizo. E ao cair na Terra, essa água toda enche os oceanos, os rios, os lagos, ou entra na Terra e fica lá, prontinha para ser aquecida pelo Sol e começar tudo de novo. O ciclo da água simplesmente não para. Mas essa viagem da água não é só um passeio, não. A água tem verdadeiros superpoderes que tornam a vida no nosso planeta possível. Vamos dar uma olhada em alguns deles? O primeiro superpoder é incrível. A água funciona como termostato do planeta. Pensa só, os oceanos absorvem uma quantidade enorme de calor do Sol. Isso evita que a Terra vire um forno. E eles ajudam a distribuir esse calor, mantendo o clima mais equilibrado para todo mundo. Outro poder sensacional: a água consegue dissolver mais coisas do que qualquer outro líquido. É o famoso solvente universal. Sabe quando a gente coloca açúcar ou achocolatado no leite e ele some? É a água agindo. E isso é fundamental para levar nutrientes na natureza e até dentro do nosso corpo. E esse aqui é fascinante.
O gelo flutua. Em lugares muito frios, quando a água congela na superfície de um lago, essa camada de gelo funciona como um cobertor, um isolante, que impede que a água mais funda congele. Assim, os peixes e toda a vida aquática ficam protegidos durante o inverno. É a natureza sendo incrível. Ufa, que jornada, hein? A gente acompanhou a nossa gotinha, descobriu os superpoderes da água. Agora, que tal um desafio para testar o que a gente aprendeu? Bora lá? Primeira pergunta. Pensa lá na roupa secando no varal num dia de sol bem forte. Quando a temperatura é alta, a evaporação da água é maior. Isso mesmo, quanto mais calor, mais rápido a água vira vapor. Mandaram bem. E a última, sobre aquele superpoder de proteção dos peixes. O gelo funciona como uma camada isoladora. Perfeito. É como se fosse um cobertor de gelo que mantém a água de baixo quentinha e segura para os animais. E para a gente fechar, fica essa ideia na cabeça. A água faz tudo isso pelo nosso planeta, por todos nós. Ela é essencial, é a base da vida. Cada gotinha conta. Por isso, o mais importante de tudo é que a gente precisa cuidar muito bem dela. Preservar a água é preservar a vida.